Muitos eventos têm demonstrado que estamos nos últimos dias. Isso é evidente no crescimento da fome, das doenças e na maior ocorrência de mudanças climáticas. Além disso, a humanidade se afasta cada vez mais de Deus. Isso foi exatamente o que Jesus abordou em Mateus, no capítulo 24. Leia o que ele mencionou. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Observe que a iniquidade é uma das coisas que Jesus indicou que se multiplicaria no mundo pouco antes de seu retorno, e é exatamente o que está ocorrendo. Não é verdade? Ou você acredita que a diminuição do amor ao próximo está ocorrendo por acaso? Certamente não. O apóstolo Paulo nos assegura disso. Vamos examinar o que ele registrou em sua segunda carta a Timóteo. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Estamos vivendo nos últimos tempos, e é justamente isso que pretendo demonstrar no vídeo de hoje, identificando os 7 pecados que estão se espalhando pelo mundo antes da volta de Jesus, que de fato está próxima. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão abaixo do vídeo e ativar o sino ao lado para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Tudo certo? Então, bora começar. O primeiro pecado: egoísmo. O apóstolo Paulo identificou o egoísmo como o primeiro pecado em Timóteo. E se observarmos com atenção, isso está se tornando cada vez mais evidente. Uma breve olhada nas redes sociais mostra que as pessoas estão centradas em si mesmas, exibindo suas conquistas sem se importar com os outros ou com questões espirituais. O egoísmo é uma das doenças espirituais mais prejudiciais deste século, pois destrói a essência do ser humano e o afasta de Deus. Ele contradiz os principais mandamentos de Jesus, que nos insta a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Infelizmente, o egoísmo está se espalhando pelo mundo. Como cristãos, não podemos aceitar isso. Devemos seguir o exemplo de Cristo, que veio para servir e dar sua vida em prol das pessoas. Você está disposto a renunciar a seus próprios desejos para cumprir a vontade do Senhor? Reflita sobre isso. O segundo pecado: avareza. O segundo pecado abordado pelo apóstolo Paulo em sua carta é a avareza, que nada mais é do que o amor desmedido pelo dinheiro. Em outro momento, o apóstolo Paulo afirmou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por sua ganância por dinheiro, se desviaram da fé e trouxeram tormentos sobre si mesmas. Já pensou na quantidade de crimes cometidos no mundo todos os dias devido à busca desenfreada por dinheiro? Isso inclui fraudes, roubos, homicídios e até guerras. Famílias são despedaçadas e sonhos são frustrados por causa do amor excessivo pelo dinheiro. No entanto, é importante notar que o problema não reside no dinheiro em si, que é, na verdade, uma dádiva de Deus para sustento e auxílio dados em nossas vidas. O problema é a obsessão pelas coisas materiais. O versículo que acabamos de ler nos diz que muitos têm sofrido por amar o dinheiro em excesso. E isso é exatamente o que ocorre nos dias de hoje. Muitas pessoas abastadas, com recursos financeiros abundantes, têm enfrentado depressão, crises de ansiedade e pânico, tudo por causa do desejo insaciável de acumular mais. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, tenham muito cuidado, porque aqueles que colocam o dinheiro em primeiro lugar acabam negligenciando a busca por Deus e se desviam completamente da fé. O terceiro pecado: imoralidade. A ausência de santidade é um pecado que tem se disseminado pelo mundo nos últimos dias, antes da volta de Jesus.
E sobre isso, não há necessidade de muita discussão, certo? Basta dar uma olhada na televisão e nas redes sociais para se deparar com cenas repletas de sensualidade e sexualidade. Atualmente, existem aplicativos que remuneram as pessoas por fotos e vídeos sensuais. E na busca por lucrar mais, homens e mulheres expõem seus corpos a desconhecidos sem qualquer consideração. Isso sem mencionar os sites destinados àqueles que desejam cometer adultério. E o que é pior? Tudo isso é amplamente considerado como algo normal. No entanto, a imoralidade é uma afronta a Deus, pois o Senhor é santo. Vamos examinar o que a Bíblia diz. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, irmãos. Se desejamos viver com Cristo e reinar com Ele para sempre, precisamos nos arrepender de nossos pecados e buscar uma vida de santidade. Portanto, evitem a imoralidade e vivam para a glória de Deus. O quarto pecado, blasfêmia. Este é considerado o pecado mais sério que alguém pode cometer. E, infelizmente, testemunhamos isso ocorrer com frequência em novelas, filmes, séries, músicas e também na internet. Veja o que Jesus afirmou. Eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Blasfemar envolve falar mal, xingar, ofender e inventar mentiras. Sabemos que os fariseus faziam isso frequentemente contra Jesus, mas o próprio Cristo indicou que até essas ações poderiam ser perdoadas. O perigo real residia na blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. E para receber o perdão, a pessoa precisa se arrepender de seus pecados. Portanto, quem blasfema contra o Espírito Santo está rejeitando o único que pode convencê-lo a abandonar o pecado e obter o perdão. Talvez você esteja se perguntando: será que em algum momento blasfemei contra o Espírito Santo? Meu irmão, se você está arrependido, então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não sentem remorso, não se sentem culpados e não têm a intenção de mudar suas vidas. Jesus deixou claro que nunca rejeita aqueles que se aproximam dele. Portanto, confesse seus pecados e você receberá o perdão. O quinto pecado é o comodismo. Quem não gosta de estar na zona de conforto, não é mesmo? Gostamos que as coisas permaneçam como estão, sem maiores mudanças. Um dos principais sinais de comodismo é quando evitamos tomar decisões ou assumir responsabilidades que possam nos causar desconforto. Mas por que isso é considerado um pecado? Porque Deus nos chamou para uma vida de compromisso e serviço. Não fomos chamados para ficar inertes ou viver exclusivamente para nós mesmos. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se desejamos viver de acordo com a vontade de Deus, é fundamental estarmos dispostos a sair da nossa zona de conforto e a sacrificar nossos interesses pessoais em favor do reino de Deus. O comodismo nos afasta desse chamado e impede nosso crescimento espiritual. O sexto pecado é a desobediência aos pais. Este é um pecado que afeta principalmente os jovens, mas também pode ser observado em pessoas de todas as idades. Desobedecer aos pais é um indicativo dos tempos difíceis em que vivemos. A Bíblia nos instrui a honrar nossos pais, como está registrado em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. No entanto, muitos jovens desrespeitam e desobedecem seus pais nos dias de hoje, causando dor e conflitos nas famílias.
A falta de respeito e obediência aos pais está se tornando cada vez mais comum, e isso é um sinal dos tempos. O sétimo pecado é o orgulho. O orgulho é um pecado que possui raízes profundas e se manifesta de diversas maneiras. Ele envolve a elevação do ego, a arrogância e uma confiança excessiva em si mesmo. O orgulho nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus e nos leva a confiar em nossas próprias habilidades e conquistas. No entanto, a Bíblia nos adverte sobre o orgulho e nos lembra que é um pecado que Deus abomina. Em Provérbios 16, 18, está escrito: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Devemos buscar a humildade e reconhecer que todas as nossas habilidades e conquistas vêm de Deus. O orgulho nos afasta dele, nos levando a desobedecer seus mandamentos. Esses 7 pecados são apenas alguns exemplos do que tem prevalecido no mundo nos últimos dias. É fundamental que, como cristãos, busquemos viver de acordo com os princípios da Palavra de Deus e evitemos esses pecados que nos afastam dele. Que possamos nos arrepender de nossos pecados, buscar uma vida de santidade e viver de acordo com a vontade de Deus.